Muito bem, essa é a parte 2, então, vídeo 2. E nós vamos começar a falar sobre a Igreja de Sardes. Na revista é a parte 3, Igreja de Sardes. Para compreender um pouco o que essa igreja traz para nós de conhecimento, nós vamos ler Apocalipse 3, de 1 a 3, que foi exatamente o que foi solicitado ali na leitura bíblica da lição. Novamente, ó, está destacado aqui na minha Bíblia, ó. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão e não saberás a hora sobre ti vier. Então, primeira coisa que ele diz, né? Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. E aí ele manda fazer algumas coisas. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. E por último, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como ladrão. Então vou te pegar de surpresa, né? Vou chegar e tu não vai estar me esperando, porque nós acreditamos na vinda de Jesus, né? Esse é um outro assunto. E não saberás a que hora virei. Sobre ti virei. Bem, eu vou destacar algumas coisas que tem aqui na nossa revista e depois eu vou explicar outras, tá? Primeiro, então, era uma igreja que vivia apenas de aparência. Parecia estar viva, mas estava morta. Parecia ser uma coisa, mas era outra. As suas obras, elas eram imperfeitas. Seus maus frutos refletiam na vida da igreja. Então, assim, ó, lembrando do versículo que a gente está aprendendo: resplandeçam a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Se as nossas obras são imperfeitas, se as nossas obras são hipócritas, eles vão ver isso. E a igreja de Sardes estava nesse patamar, né? Com maus frutos. Abandonaram a vigilância espiritual. Que vigilância é essa? O que é isso? A oração, a leitura bíblica, o convívio com os cristãos, com os irmãos, na comunhão da igreja, né? O compromisso. Porque se nós não temos um compromisso, outras coisas vão tomando lugar. Se nós não nos compromissarmos com a palavra de Deus, com a escola bíblica, com o missionário, com a célula, com a leitura da palavra, com momentos de oração, nós vamos nos compromissar com outras coisas, com a novela das 7, com a série do Netflix, né? Outras coisas vão tomando lugar e nós não estamos vigiando e nem cuidando da nossa vida espiritual. Aqui também traz o fato de que o líder, né, cada um de nós que temos uma posição de liderança dentro ou fora da igreja, né, nós somos visados. Então, né, tem que ter cuidado das suas obras, qualquer líder. Então, por exemplo, o nosso presidente, ele é um líder, ele tem que ter cuidado com as obras dele. Ele pode ter a sua opinião pessoal, mas ele tem que ter uma postura. Nós também, como líderes na igreja, temos que ter uma postura. Como pais, como mães, nós podemos querer bagunçar o coreto, mas como pais, como mães, conforme a função que nós desempenhamos, nós temos que ter a postura digna. Né? Então, todo líder tem que ter cuidado com as obras, porque os seus atos, a nossa conduta moral, a nossa conduta social e a nossa conduta espiritual certamente refletirão sobre a igreja e sobre outras pessoas, sobre os nossos filhos. A gente quer que o nosso filho leia a Bíblia, mas nós não lemos. A gente quer que ele ore, mas nós não oramos. Né? Então, o que eu posso dizer? Eu gosto de ler. Eu tenho vontade de ler e leio. Por quê? Meu pai dava esse exemplo. Não existiu um dia na minha vida que eu me lembre de não ter visto meu pai lendo a Bíblia. Todos os dias. Então, o que ele me deixou? O exemplo. E o exemplo é a melhor coisa. Então, nós temos que mostrar as nossas boas obras. E ele mostrou a boa obra dele. Ler a Bíblia todos os dias, é sentado no sofá com a televisão ligada, com todo mundo caminhando. Ele lá, lendo a Bíblia.
Então é um exemplo, ele resplandeceu a sua boa obra e eu glorifico a Deus por isso. E Deus está sendo glorificado nisso porque eu gosto de ler a Bíblia, minha filha gosta de ler a Bíblia, e é uma cascata de bênçãos que vem sobre nós por causa da boa obra de um ser humano que não era perfeito. Vocês compreendem? Muito bem, voltando para Sardes. Então, ao mesmo tempo que tinham esses, que tinham essa postura, que deixaram a vigilância espiritual e que tinham obras imperfeitas e que viviam de aparência, existiam também os que não se contaminaram, que não se deixaram contaminar pelas impurezas. Depois nós vamos ver que impurezas são essas, né? Havia aqueles que não tinham contaminado as suas vestes. E para estes, Jesus faz uma promessa em alguns versículos ali mais adiante, no versículo 4, por lá, capítulo 3, versículo 4. E ele diz que os seus nomes não seriam riscados do livro da Bíblia, no livro da vida, que eles andariam vestidos de branco, que daria vestes brancas, né? Novas vestes para eles, né? E os seus nomes seriam confessados pelo próprio Senhor diante do Pai, na presença dos anjos, né? Então, a revista nos chama a atenção de que vale a pena renunciar aos prazeres do mundo para se poder alcançar esse tipo de promessa que Jesus faz para aqueles que persistirem, né? Cabe a nós, então, que cremos e que realmente estamos vivos espiritualmente, né? Animarmos as outras pessoas e confirmar essas pessoas na fé. Também cabe a nós termos amor pelas ovelhas, amor uns pelos outros, né? E alimentar com um alimento substancial, que é a palavra de Deus, e não abandonemos isso de forma alguma. Mas isso é o que a lição traz. Eu vou trazer um pouquinho mais para que a gente compreenda essa história da igreja de Sardes, né? Então era uma carta escrita para Sardes, e Sardes era uma cidade riquíssima. Então eu vou novamente usar aqui o meu celular, porque eu separei algumas fotos para mostrar para vocês, para que vocês compreendam o que era a igreja de Sardes antigamente. Então vamos ver aqui, ó. Eu não enxergo bem de perto com óculos. É multifocal, mas eu ainda não estou completamente domada. A cidade de Sardes, ela era riquíssima e famosa porque lá nela ficou legal, porque nela existia o templo da deusa Ártemis. Ó. Então vocês podem imaginar uma arquitetura dessas como um templo para uma deusa. Era um santuário muito forte, muito grande, muito comentado, muito visitado. Acreditava-se que ela era a mãe da fertilidade. Então a cultura pagã, que era a cultura a outros deuses, a falsos deuses, era muito forte na cidade de Sardes. E ela dominava não somente a religiosidade daquela cidade, como também os costumes, as festas, os banquetes, os rituais. Tudo tinha a ver com a deusa Ártemis. Então tinha inclusive, como vou dizer, não seriam sacrifícios, mas rituais de fertilidade, onde tinham relações sexuais, e isso era como um culto à deusa Ártemis, né? Isso tudo estava presente na cidade de Sardes. E o povo de Deus estava lá, nesta cidade. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é uma imagem, não é real, né? Mas é como eles expressaram que era o templo. Ali era só uma parte da frente da fachada. Aqui é como ele era, ó, suntuoso, grandioso, riquíssimo. O templo da deusa Ártemis. Então isso tinha uma influência na cultura daquela cidade. Aqui então estão as ruínas. Hoje ele é assim, ó. E mesmo as ruínas nós podemos ver as colunas, o tipo de coluna, o tipo de construção. Tudo isso nos dá a ideia de que era algo muito suntuoso, muito importante para aquela época, certo? Bom, além disso, vamos ver aqui, ó. Existia lá também uma coisa que se chamava um ginásio romano. Olha o tipo de construção também. Um ginásio romano. O que era um ginásio romano? Era um lugar onde a força e a beleza física do corpo humano era destacada. Então era uma coisa cultural também, que a força humana, que a beleza física do homem, isso tudo era fonte de poder, fonte de que influenciava o jeito de viver das pessoas. Deus não tinha nada a ver com isso, era o homem no centro das coisas, né? Além disso, existiam sinagogas.
Sinagoga também muito bem estruturada. Uma sinagoga não é uma taperinha qualquer. Pode procurar uma sinagoga, ela é bem construída, bem localizada. E os cristãos estavam ali, em Sardes, numa minoria. Não tinham a suntuosidade do templo de Artemis, não tinham a estrutura de uma sinagoga judaica. Eles tinham as suas capelas. Então, nesse contexto, né, ficava difícil enraizar a vida espiritual, porque toda a cultura, todo modo de viver girava em torno de Atenas. Girava no modo que as pessoas conduziam os seus negócios, o seu trabalho, tinha a ver. Então, as decisões religiosas, elas influenciam no modo social, no modo político. Queira ou não queira. Isso é a mais pura verdade. E, por outro lado, nós podemos ver assim, a riqueza, então, era algo impressionante. Era uma cidade de grande centro comercial, era uma cidade portuária, né? As primeiras moedas da história foram usadas ali, naquela cidade, então era uma cidade com grande desenvolvimento. Deixa eu ver aqui uma coisa. Sim, um grande desenvolvimento. E os cristãos, por sua vez, não tinham esse destaque social. Então, tu tem realmente que querer a Deus para manter a vida espiritual num contexto desse. Tá? Que o teu desenvolvimento depende disso. Agora eu me converti, não vou mais aos rituais a Deus Artemis. Todo mundo vai estar lá, menos tu. Isso traz um impacto. Se tu não vigiar, tu vais estar, e quando vê, tu vais estar fazendo a mesma coisa que eles fazem. Né? Então, dentro desse contexto, Jesus manda uma carta e diz, olha, vocês estão mortos. Só que Jesus, irmãos, ele é o médico dos médicos. E quando um médico detecta a falta de vida em alguém, é a desistência, não tem o que fazer. Não é isso? Quando nem precisa ter morrido ainda, mas está, né, à beira da morte, já não tem o que fazer. Então não adianta tu vir mandar buscar o remédio mais caro e tentar administrar aquele remédio. É o fim da linha para os médicos humanos. Mas Jesus é o médico dos médicos. Ele mesmo vendo a igreja de Sardes, boa parte dela, como morta, ele oferece o remédio. Porque ele é diferenciado. Mesmo diante do diagnóstico de morte, Jesus traz esperança. Quando é o médico humano, diante da morte, para-se o tratamento. Mas com Jesus não. Com Jesus é diferente, irmãos. A prescrição de Jesus para a igreja de Sardes é o seguinte: ser vigilante, consolida o resto. Presta atenção. Ser vigilante, consolida o resto. A igreja de Sardes, ela estava em oposição por todos os lados. Nós não somos ridicularizados. De uma certa forma nós somos, mas não como eles. Muito menos. Mas imagine se nós fôssemos, me falta a palavra, hostilizados por participarmos da igreja. Como nós nos portaríamos diante disso, né? Mas independente disso, às vezes são outras coisas que fazem com que nós estejamos como mortos. Outro tipo de oposição, dificuldades financeiras, problemas de saúde, problemas familiares, problemas de relacionamentos conjugais, entre pais e filhos, entre filhos e pais. E aí nós vamos meio que moribundos para a nossa vida espiritual. Mas Jesus, com essa palavra, ele está dizendo, consolida o resto. Ou seja, me traz o que resta de você. Me traz o que resta de ti. Me traz os teus cacos. Vem assim mesmo. Para que a gente possa consolidar isso que sobrou. Isso que está ficando aí da tua vidinha. Esse caquinho de vida que tu tem. Me traz. Para que a gente possa consolidar. O nosso Deus, irmãos, é o Deus dos começos. Ele faz de novo, né?
Ele não apenas nos cura, mas ele nos recria, ele nos refaz. E diariamente, em qualquer circunstância. E eu quero trazer também um exemplo de cristãos que viviam num lugar que se chamava Capadócia. E a Capadócia é uma cidade subterrânea na Turquia, muito famosa. Hoje em dia existem lá hotéis luxuosos. Por quê? Porque a cidade da Capadócia, ela tinha muitos aglomerados de rochas. É um complexo rochoso, muito interessante. Eu vou mostrar para vocês. Olha, dentro desses buracos aí, existe assim, ó, inúmeros compartimentos. Existem casas, existem capelas, é uma cidade praticamente. E os cristãos perseguidos fugiram e foram parar na Capadócia. Uma parte dos cristãos perseguidos fugiram e foram viver em cavernas. Talvez a gente diga assim, que horror viver em cavernas. Nós estamos tendo que ficar dentro da nossa própria casa e às vezes nós estamos achando ruim. Essas pessoas, elas tiveram que fugir para dentro de cavernas, porque estavam sendo perseguidas pelo Império Romano, que não queria cristãos no mundo. Não queria que o evangelho fosse pregado. Aí eles se esconderam lá. Se esconderam em cavernas. Para eles, talvez tenha sido também o fim da linha. Como muitos estão agora, como se fosse o fim da linha, ter que ficar dentro de casa sem saber quando é que nós vamos sair, quando é que nós vamos trabalhar, isso e aquilo. Então eles lá, talvez dentro daquelas cavernas, viveram como mortos. Mas mesmo assim, lá dentro, existe algumas pinturas da época que os cristãos viveram lá. E essas pinturas, sabe o que era? Eram pinturas de cenas da vida de Cristo. Então esses cristãos, eles lembraram, eles fizeram o que Jesus disse: lembra do que vocês aprenderam, lembrem do que vocês aprenderam. Mesmo fugidos, mesmo perseguidos, mesmo quase que mortos, eles conseguiram fazer aquilo que Jesus disse. Lembra, eu vou reler aqui esse versículo, que eu acho que é o 3, né? Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Então esse povo perseguido dentro de cavernas lembrou. E está lá cenas da vida de Cristo. Eles lembraram do que aprenderam, eles lembraram do tesouro que eles tinham recebido. Inclusive tem desenhos, eu vi no vídeo, desenhos de videiras. Isso até me emocionou muito. Porque Jesus disse em João 15:5, irmãos, ele disse assim, ó: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês nada podem fazer. Então, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, esse está vivo. Esse está vivo. Quem permanece em Jesus está vivo. Tem a vida. Aquele ramo que é enxertado na videira verdadeira, que é Jesus, volta a viver. Eu e você um dia voltamos a viver quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Talvez hoje a gente viva escravizado, cansado por alguma situação desse mundo, por alguma adversidade. Mas Ele está a nos dizer: eu sou a videira. E eu posso te dar vida, eu posso te enxertar em mim e refazer a tua vida e consolidar o que restou de ti e fazer uma nova obra. Lembre-se então do que Deus fez por nós, do que Deus fez por ti, né? Jesus, ele tem uma fórmula de criar algo glorioso a partir do que nós nos lembrarmos. Busque na sua memória algo que Deus fez por você e pense. E eu tenho certeza, coloque isso diante de Deus, Deus vai te reanimar, Deus vai te reavivar por conta da lembrança daquilo que Ele fez por ti. Ele tem uma forma de criar algo glorioso em cima daquilo que nós nos lembrarmos, em cima daquilo que nós meditarmos. Assim como Ele pode, eu creio que tem criado algo glorioso em cima da meditação, em cima do versículo que nós estamos memorizando, Mateus 5,16, eu creio, é a palavra de Deus. Então nós estamos nos lembrando, nós estamos memorizando, e Deus está criando algo glorioso a partir daquilo que nós nos lembramos. Nós vamos viver o dia a dia dessa semana e vamos lembrar: resplandeçam a vossa luz diante dos homens.
E nós vamos estar andando, nós vamos estar entrando numa loja, num comércio, nós vamos estar entrando na casa de alguns dos nossos familiares e vamos lembrar, resplandeçam a vossa luz diante dos homens. E nós vamos deixar de fazer obras más, obras imperfeitas, e vamos procurar fazer as obras boas que glorificam o nosso Pai que está nos céus. Muito mais do que isso, nós vamos refletir a luz de Jesus e quem sabe alcançar mais vidas para este caminho glorioso que é o nosso Senhor. Então, verdades bíblicas precisam ser retomadas. Lembrar do que nós temos aprendido. E aí com isso eu me lembro, por exemplo, da Reforma. A Reforma protestante foi retomar aquilo que nós tínhamos aprendido, aquilo que Deus deu para nós na sua palavra, que antes apenas alguns tinham acesso, porque a Bíblia estava escrita em latim. E só quem sabiam eram os padres. Martinho Lutero teve uma iluminação, seus olhos foram abertos e ele resplandeceu a sua luz diante dos homens porque ele traduziu a Bíblia para o alemão, do alemão para o inglês, sei lá. Não sei exatamente a ordem da coisa, mas começou a fluir. E aí, depois da Reforma, jovens que estavam em esconderijos no norte da Itália e no sul da França foram enviados, moços, rapazes, por toda a Europa e para outros países também, para outros continentes. John Hus, por exemplo, e o seu amigo Jerônimo foram para a Tchecoslováquia. Martinho Lutero pregou isso na Alemanha e em outros lugares, e ele trouxe novamente o conhecimento de que a salvação vem pela fé, pela graça, não pela prática de indulgências, não por pagamento de qualquer coisa, mas é de graça, pela fé. John e Charles Wesley, conhecidíssimos, né? Eu acredito que sejam, porque são pioneiros na propagação do Evangelho. John e Charles Wesley tiveram um despertamento espiritual muito glorioso na Inglaterra através dos seus testemunhos. Lá em Sardes, certamente, alguns cristãos voltaram à prática das boas obras, voltaram à vigilância espiritual, se arrependeram e voltaram à vida. Assim como em 1500, 1600 com a Reforma Protestante. Verdades bíblicas que estavam esquecidas foram retomadas. Verdades bíblicas como o batismo por imersão. Verdades bíblicas como acreditar que um dia Jesus voltará do céu para buscar a sua igreja e nós vamos morar com ele eternamente. Verdades bíblicas como a necessidade de obediência a Deus e a sua palavra. Deus cria novos começos para a sua verdade. Em qualquer tempo, em qualquer crise, Deus cria novos começos para a sua verdade. Estamos nós aqui, através desse vídeo, Deus criando novos começos para que a sua verdade continue a ser estudada, ensinada, compartilhada. Nossas lives, nossos cultos, enfim, a tua vida. Deus cria, sim, um novo começo através da tua vida, para que a verdade do Evangelho seja compartilhada por ti. É tua responsabilidade, como nós lemos lá no início da lição. Eu vou retomar aqui. A igreja atuante, você que me vê agora, é a igreja atuante que tem peso para implantar o reino de Deus aqui, no teu lar, no teu bairro, na cidade de Pelotas, e aonde Deus te levar. Certo? Então, o que nós concluímos dessa parte da igreja de Sardes? Dê a Jesus o seu pouco e permita que ele transforme o seu pouco em tudo. Certo? Permita que ele transforme a nossa vida, a tua vida, de tal forma que os outros possam ver que o teu Deus é real. Permita que ele transforme a tua vida de tal forma que os outros possam ver em ti que Deus é real. Que Deus é poderoso. Que Deus faz milagres. Que Deus muda a história de vidas. E busque cada vez mais o conhecimento de Deus. Essa é mais uma partezinha. Depois nós vamos ver a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Resplandeça a sua luz diante dos homens.